Bom, acho que a maioria me conhece, pelo menos de nome. Eu sou a mãe do Emanuel, que tem a EB distrófica recessiva, hoje está com 22 anos. Somos de Santa Catarina. E conseguimos achar, depois de muita luta, a primeira médica para acompanhar realmente. É o caso do Emanuel. E foi através dela que a gente foi se aprimorando e buscando mais recursos e indo atrás de uma melhora de qualidade de vida para o Emanuel. Como o assunto é gastro e nutrição, é um prato cheio, o Emanuel tem tudo, tudo e mais um pouco. Como eu falei, até cheguei a mandar foto para o Dr. Roberto, falei com a... Melhorou, né? Falei com a doutora Giannini, mandei foto para ela também. Muitas vezes, a EB distrófica recessiva é tão complexa que a gente chega... O paciente ele precisa aprender a espirrar e não pode soluçar, né? Porque só isso, o espirro, ele tira a mucosa, tanto de boca, como acredito que deva mexer em esôfago. Eu vejo pela experiência com o Emanuel. E o soluço, para o esôfago, acho que também deve ser um veneno, porque ele reclama. Né? Dilatação esofágica, o Emanuel fez a primeira vez, não foi a técnica do balão, foi a técnica rígida. Funcionou, mas eu não acompanhei em sala, eu só fui ver ele depois, então teve bastante sangramento e tudo mais, mas aconteceu, foi a primeira experiência, funcionou por uns anos e tudo bem. Uns anos depois, a enfermeira, a secretária do Chile, na época era Loreto, a gente tinha já o contato, ela me escreveu, Inca, tem um médico de Santa Catarina aqui, aprendendo a fazer as técnicas do balão. Eu não acredito. E aí a gente encontrou o Dr. Roberto. E fomos, não demorou muito, a gente fez a primeira dilatação. E depois dessa dilatação, lógico, cuidando da alimentação, a gente chegou a repetir ela 10 anos depois só. Né? O Emanuel come praticamente tudo triturado e passado na peneira. Então, o que eu acho que ajuda a manter um pouquinho mais tempo aberto. Não que não vá acontecer, novamente, a estenose, mas eu acho que ela chega a adiar um pouquinho. Né? E quanto à alimentação, é outro problema, porque já pela família, né, descendentes de alemães, é muito doce. E o doce é muito mais fácil de digerir para eles, de comer, porque a gente encontra muito mais coisa macia e que derreta na boca do que o salgado. Tanto é que a gente sai para almoçar, eu sempre preciso levar para ele comida junto, porque normalmente são alimentos frescos, crocantes, né? Então fica mais complicado. E só uma dica que eu queria deixar, que eu penei a chegar nisso, o acompanhamento da nutricionista. Por mais que a gente ache, eu sei que falta essa vitamina, que ele tem que comer isso, que ele tem que comer aquilo, a gente precisa ter alguém do lado. A constipação do Emanuel foi um problema de anos, que eu resolvi depois de acompanhamento com o nutricionista. E além das vitaminas, não adianta a gente só estar repondo, se a gente não fala com a médica, e a médica diz, não, Inca, tens que fazer um exame, vamos ver como está essa vitamina, vamos ver como está aquela. Então, assim, foi uma dificuldade minha que, de repente, os próximos não precisem passar. Quero agradecer o convite da Giannini e do Leandro por estar aqui e poder compartilhar um pouquinho. Obrigada. Eu queria agradecer a todos vocês. Assim, a exposição foi maravilhosa, vocês todos. E eu tenho algumas perguntas para a doutora Alessandra. Cadê a Elis? A doutora Rose vai poder responder? Também? Tá. A doutora Alessandra, como as manifestações gastrointestinais, como esofagite, lesões crônicas de tubo digestivo e a constipação, elas influenciam muito, né, no estado nutricional, são duas perguntas. Né? De que forma a gastrostomia pode ajudar? Eu sei que você expôs alguma coisa ali, e sua experiência, se você tem alguma experiência no HUB.
E sobre a constipação, se é indicado os pacientes usarem laxante de uso contínuo, e a partir de que idade, e quando realmente indicar esse uso de laxativos, além da dieta? Bom, gastrostomia, no meu serviço até o momento, nenhuma criança, só dilatação mesmo esofágica. Agora, desde 2021, depois com a ida do Dr. Roberto, realizando o treinamento das equipes, né? No meu hospital, a gente ainda não faz a endoscopia, a gente precisa de um outro hospital pediátrico, então os pacientes são encaminhados. Então, foi treinada essa equipe com o Dr. Roberto. Então, desde 2021, 4 crianças já realizaram a dilatação nessa técnica nova, sendo que uma delas já realizou 3 dilatações, né? Ela precisou repetir anualmente essa dilatação. E de literatura, né, de leitura sobre gastrostomia, não tem ainda um consenso, né, de quando indicar a gastrostomia. Então, alguns autores falam que deveria ser criado alguns critérios, outros que deveria ser uma coisa individualizada. Então, eu só tenho mesmo o relato da literatura, mas no meu serviço até o momento a gente ainda não realizou. É mais a dilatação esofágica mesmo. Com relação à constipação, é uma queixa muito frequente em crianças em geral, com EB e sem EB. É um diagnóstico muito subdiagnosticado, na verdade, né? As pessoas não pensam muito na constipação como um problema, né? E para os pacientes com EB, esse problema é mais importante. As pessoas acham, vai se alimentar melhor, vai tomar mais água, mas às vezes só isso não resolve. Então, é realmente necessário fazer o uso de laxantes. Então, tem muito na cabeça, né, dos pais, meu filho vai ficar viciado no laxante, mas não é bem assim. Eles têm as indicações, né, necessárias, tem para a faixa etária lactente, geralmente a gente usa mais a lactulose, né, bebês até 6 meses. O PEG, que é o polietileno glicol, a partir de 6 meses, 1 ano, a gente já pode fazer uso. Então, quando tem o fecaloma, né, que é aquelas fezes empedradas mesmo, a gente faz a desimpactação, geralmente com uma dose maior via oral, por 3 a 5 dias, até limpar bem esse intestino. E depois a gente mantém uma dose de manutenção a longo prazo, meses, anos. E o importante é que essa criança perca o medo de evacuar, consiga fazer as fezes macias, né? E a criança constipada, ela também não se alimenta, porque ao se alimentar, ela vai ter o reflexo gastrocólico, né? Que é a vontade de evacuar, então ela vai ter medo de evacuar. Então ela começa a não querer comer, né? Então tem isso também da hiporexia, de evitar se alimentar, porque ele sabe que vai vir o reflexo para evacuar e ele começa a ter a postura retentiva e isso vira um ciclo vicioso. Então é importante sim o uso do laxante, vai fazer essa dose de manutenção e, junto com o nutricionista, a gente vai trabalhar de que forma a gente pode suplementar a questão da fibra, além da alimentação, né, com os módulos de fibra solúvel e insolúvel, além do laxante e, a longo prazo, tentar reduzir esse laxante. Mas não tenha medo, não vicia, os laxantes estão aí para isso, quando são necessários. Obrigada. Para o doutor Roberto, a dilatação esofágica é crucial para os pacientes com estenose grave. E quais os maiores desafios em termos de segurança e eficácia do procedimento, especialmente aqui no Brasil, onde o acesso e os cuidados especializados podem ser limitados? E também o acesso ao exame diagnóstico. Nós estamos tendo alguma dificuldade, principalmente em Santa Catarina, não sei se nos outros lugares do Brasil também, de conseguir fazer o raio-x contrastado. Praticamente não conseguimos mais. Realmente, eu acho que essa é uma dificuldade. Eu vi as palestras dos colegas chilenos e fiquei imaginando como seria bom se nós tivéssemos o expertise e a evolução, a estrutura, como que eles conseguiram organizar o seu registro e todos os pacientes em geral, né, triados, catalogados. Por ser o Brasil um país continental, a gente tem essa dificuldade extrema, e isso foi até a motivação na época que eu estava treinando a endoscopia lá no Chile. Como o pessoal lá percebeu que eu era do Brasil e voltaria para cá, eles também acho que já tinham essa noção de que o Brasil era um país muito complexo em termos do cuidado com a epidermose, então já procuraram me vincular. Então,
essa dificuldade em relação... Primeiro, você perguntou em relação às estenoses graves. O que eu vejo é que se esse método tivesse difundido como já de forma que já fosse utilizado desde o início, provavelmente nós teríamos melhores resultados em termos de recidivas, diminuiria a necessidade de, por exemplo, gastrostomia, né? Enfim, eu acho que se a gente conseguisse utilizar esse método, seria muito melhor. Mas é um desafio porque tem os seus custos, tem a dificuldade de técnica dos colegas não conhecerem o método. A primeira opção, a gente convive muito no mundo da endoscopia, a primeira opção normalmente é fazer uma dilatação com um método rígido. É o que a gente tem na escola, melhor, né? Então, a gente tem que ter um trabalho também de divulgação. Eu sempre procuro, nos congressos nossos, conversar com os colegas, apesar de ser uma doença rara, mas a gente procura também treinar, né? Quando as pessoas fazem contato comigo, eu procuro ver se eu conheço um colega que tem experiência em endoscopia terapêutica naquela cidade para poder passar o conhecimento e treinar. Então, se a gente fizer como fizemos lá em Brasília, né? Alguns núcleos onde se tenha referência nos estados, para isso já vai ser um avanço. De fato, o exame de raio-x contrastado é difícil a gente ter acesso. Um pouco foi porque aconteceu, a gente vê isso na radiologia. Os radiologistas eles tinham métodos mais antigos, né, onde se utilizava muito raio-x mesmo, e com o advindo da tomografia, principalmente, eles ficaram mais acomodados, teoricamente, em fazer os diagnósticos por tomografia, e esses métodos foram ficando um pouco abandonados. E a radiografia simples como o nome diz, é simples, a questão é tomar o contraste, né? Mas, realmente, a gente tem dificuldade até de acesso para um exame que, teoricamente, não é tão complexo. Então, são vários desafios, né? Mas eu acredito que essa divulgação de métodos, discussão entre colegas, ou quando tiver essa demanda dos pacientes necessitarem, que seja feita uma discussão entre nós, os colegas da área, para poder disseminar essa técnica. Obrigada. A pergunta para a doutora Rose Jones. Sabemos que a anemia é um problema recorrente para pacientes com EB, devido à perda crônica de nutrientes e feridas constantes. Diante disso, quais os maiores desafios que você enfrenta... Eu vou falar inglês, eu vou falar. Que você enfrenta na suplementação e no monitoramento da anemia em pacientes com EB, considerando a fragilidade dos seus sistemas. We know that the anemia is a recurring issue for EB patients, loss and constant wounds. Given this, what are the biggest challenges in Obrigada pela pergunta. Bom, o que nós fizemos como prevenção, nós temos buscado otimizar essa nutrição alimentar, e que eles têm passado por dificuldades, porque tem dificuldade em mastigar, por exemplo, e também o uso de suplementos também, que nem todos têm tolerância, por exemplo, então é necessário que eles tenham outros alimentos, é necessário passar uma prescrição médica e evitar, por exemplo, passar medicações adicionais a eles para evitar essa concorrência de medicamentos. E junto com isso, eu sugeriria sempre uma monitoração contínua com relação a essa garantia de que nós estamos percebendo se a anemia está piorando ou não, por exemplo, em casos de transfusão, se for necessária. Então, tem muito a ser considerado. Então, com certeza, pode ser muito desafiador. Espero ter a sua pergunta. Já compartilhou alguma coisa sobre a sua experiência, né, sobre os procedimentos médicos, principalmente a dilatação, e como isso afetou a qualidade de vida, né, do Emanuel, tanto em termos de alimentação, quanto no seu bem-estar geral. Então, compartilhe um pouquinho depois da dilatação. Bom, a primeira coisa é um alívio de ver que ele não está sofrendo, que ele está conseguindo comer
tem fome e consegue comer, porque a pior coisa é ter a vontade e não poder, principalmente uma coisa assim, né? Lógico que dá um trabalho a mais de fazer toda a comida, preparar a parte, triturar, passar em peneira, como eu faço, mas dá para se viver assim, né? O acompanhamento com a nutricionista, como eu falei, ele é feito, então a gente vê a evolução. Ele precisa engordar, ok. Precisa, então, de mais calorias, isso e aquilo, tudo planejadinho. Mesmo assim, é um pouco difícil de conseguir. Então, é tudo um pouco mais lento. Acho que na EB é tudo um pouco mais lento, né? Mas, olhando a carinha dele, eu acho que está tudo bem. Ele não reclama e a bola para frente, não tem o que fazer, né? O importante é estar feliz. Bom dia, meu nome é Eliane, eu sou da APAPEB do Paraná. O meu neto tem epidermólise bulhosa. E eu gostaria de saber, do Dr. Roberto Zílio, né, qual a possibilidade de fazer uma transposição de uma porção do intestino delgado para o esôfago. Se é viável em crianças, quais os riscos? Faria reestenose? Eu vinha discutindo com a doutora Alessandra antes do início das palestras alguns assuntos, dentre esses, a doutora também citou na palestra dela que essas cirurgias podem ser uma solução, né, para um tratamento disponível. Porém, a gente sabe que essas cirurgias elas são consideradas cirurgias de grande porte, portanto, de grande impacto. Existe a transposição colônica ou até com o delgado, de alguma forma você reconstruir o esôfago, substituir o esôfago. Mas eu acredito que isso seja uma situação realmente de exceção. Não seria uma situação para aquela estenose que pode ser tratada endoscopicamente ou com outros métodos. Seriam situações de estenoses refratárias, onde você já tentou fazer vários métodos e não conseguiu ter ou porque o déficit era muito grande nutricional, ou porque a estenose era frequente demais, necessitando múltiplas dilatações, etc, etc. Então, é factível, existe essa técnica, não só para a questão da epidermólise, é utilizada para outras situações, câncer, enfim. Porém, eu acredito que isso tem que ser realmente considerado como uma exceção devido à morbidade desses procedimentos. E a pergunta que você fez em relação à reestenose, essa também é uma preocupação, justamente pelo aquilo que eu falei, que quanto mais próximo da boca, a parte mais alta do esôfago, mais a doença ali está em atividade. A gente não vê as mesmas problemas com bolhas, etc., no restante do tubo digestivo em geral, a não ser nas extremidades, né? Então, eu acredito que uma anastomose, uma emenda feita por um intestino com a parte alta, com a parte do esôfago alto ou da faringe, né? Seria uma estenose, uma anastomose crítica. Ali poderiam acontecer muitos problemas. Poderia acontecer a recidiva da estenose, né? A gente vê isso muito em estenoses pós-cirúrgicas, mesmo que a pessoa não tenha epidermólise. Então, acredito que tem que ser muito, muito bem conversado com a equipe, com o cirurgião que vai tomar essa decisão, porque, da mesma forma, o cirurgião ele não vai ter um volume de pacientes com essa situação devido à raridade da epidermólise. Olá, aqui, eu. O que vocês acham, é uma pergunta sobre constipação, porque é um problema, né, muito recorrente nas pessoas que têm EB, e você falou sobre o laxativo, a questão de fazer probióticos, prebióticos, fibras e todo o restante, ela tem, de fato, alguma validade para esse controle da constipação? Bom, poucos estudos sobre probióticos e prebióticos específicos na EB, né? A gente tem
uma quantidade imensa agora, né, na literatura e de prática de probióticos, mas a gente não sabe se aquele probiótico, a quantidade vai ser eficaz para esse tipo de paciente, para essa clínica especificamente, né? A gente vê em algumas doenças, algumas cepas que são mais benéficas do que outras. Por exemplo, na diarreia aguda, a gente usa geralmente, né, algumas cepas que já tem o consenso da OMS, enfim, que a gente possa utilizar durante a diarreia aguda. Mas para a epidermólise bulhosa especificamente, eu vi um relato de alguns casos com o uso de um probiótico, mas assim muito pouco, né? A evidência, e como sendo uma doença rara, é difícil a gente ter essa avaliação com probióticos e pré-bióticos. Com relação a laxantes, a gente usa bastante mesmo. Geralmente, para crianças abaixo de 6 meses é a lactulose, né, que a gente usa. A partir de 6 meses já dá para fazer o polietileno glicol, tá? Aí você tem ele com eletrólitos e sem eletrólitos, né? E com eletrólito geralmente tem um saborzinho mais azedo, então as crianças às vezes enjoam. Dá para fazer manipulado, mas já tem de acesso na farmácia já o sem sabor também, para você diluir na água ou no suco, né, que a criança pode ingerir. Igual, sim. Aí a gente vai só ver a questão do peso, né, ajustar de acordo com o peso. E a questão da fibra que você pode colocar, fibra solúvel, insolúvel, tem mix de fibras, né, que você também pode acrescentar. Só que o problema da fibra é se a criança ainda e o adulto estiverem com fecaloma, primeiro você tem que desimpactar, primeiro você tem que fazer esse trânsito funcionar para depois você avaliar a questão da fibra, porque senão você vai prender tudo de novo. E aí vai impactando mais ainda. Exato. Tem que tratar o fecaloma primeiro. Primeiro trata, né, faz a desimpactação, depois faz a manutenção para a criança, o adulto está evacuando fezes normais, e aí sim você vai junto com a nutricionista ver a questão do aporte de fibra, quanto que está indo na dieta normal e quanto a gente pode acrescentar com essas fibras, né? Doutora Rose, gostaria de complementar? Eu tenho uma pergunta para a doutora Exactly Rose. Exatamente o que você falou. E eu diria que, do ponto de vista de dietas, que você conseguir regular a ingestão de fibra, que vai ser colocada na dieta diária, isso ajuda muito, que aí você vai ter uma consistência de volume diário de ingestão. É a minha sugestão. E também, lógico, você tentar aumentar a ingesta de líquidos, mas é um desafio grande. Really good talks. I enjoy. Ótimas palestras, estou adorando. A gente está começando a fazer um trabalho com uma genoterapia tópica partindo da pele e nós queremos estender até com warfarina e no esôfago e na área retal. Nós já estamos começando a fazer algum trabalho com a área anal e nós temos visto algumas melhoras. E também com o segmento ocular. Então, nós estamos começando a progredir na áreas de mucosas com a EB distrófica. Eu espero que no futuro que a gente consiga desenvolver um preparo oral e também um preparo que possa tratar a área do esôfago para ter um impacto na doença. Bom, uma pergunta que sempre me fazem é qual é o melhor momento de fazer uma dilatação? Logo no início dos sintomas ou quando a doença se torna mais progressiva e a anestesia ela é mais esse problema é muito mais incapacitante. E a gente sabe do benefício geral para o paciente. Então, qual é o melhor momento de se fazer uma dilatação? Ótima pergunta, né? Momento. Então, a gente tem visto, né, nos trabalhos que eu estudei, que eu andei me atualizando, a gente vê, né, esse risco
cumulativo, né? Esse trabalho que a gente viu do Registro Nacional, do risco dessa forma, principalmente forma distrófica recessiva e forma juncional, de desenvolver estenoses muito precoces, né? Então, como o Dr. Roberto Zilli falou também, se o paciente começa a ter o sintoma de disfagia, o ideal seria a gente já ter o exame contrastado, né? Documentar, identificar se é uma estenose, são mais estenoses, né? O tamanho dessa estenose. E a questão da dilatação seria tentar evitar que essa criança evolua com uma desnutrição, né? Então, o ideal seria, o quanto antes, fazer esse procedimento de uma forma menos invasiva, porque a criança bem nutrida, ela vai ter o reflexo na pele, na cicatrização dessa criança, né? E isso, a longo prazo, vai ser muito importante para evitar a anemia, para evitar as complicações dessa desnutrição. Então, se a criança já começa a ter esses sintomas precocemente, se você tem uma técnica adequada, o quanto antes seria o ideal, né? No mundo que a gente atualmente tem, lá no meu serviço, a gente não faz a dilatação. A gente depende de um outro serviço pediátrico para fazer a dilatação dessas crianças. Então, o tempo que a gente tem entre os sintomas até conseguir a dilatação, passam-se anos, né, meses e anos, e a criança já desnutriu, já está com muitas lesões, né, e correr atrás desse prejuízo eu acho mais difícil, né? Então, se conseguir elaborar um plano terapêutico, né, individualizado, e tentar fazer com que essa dilatação seja feita de uma maneira segura, para garantir uma nutrição adequada o quanto antes, eu acho que é benéfico para esses pacientes. Só complementar, então a pergunta foi qual o momento de fazer a dilatação? Às vezes já tem algumas manifestações iniciais e aí tomar a decisão, né? Acredito que a pergunta foi essa: quando, se a gente aguarda ou não. Então é isso. Eu acho que primeiro, se você suspeitou que tem algo estranho, é porque motivou por algum sintoma, ou porque teve um engasgo, ou porque teve está tendo algum vômito, ou está tendo disfagia, dificuldade, comprometimento do peso, enfim. Então, se existem sintomas, existem evidências da estenose, procurar fazer o diagnóstico o quanto antes. Então, a radiografia simples, contrastada, muitas vezes já faz esse diagnóstico. E eu acho que, como coloquei na apresentação, se realmente já existem evidências de sintomas de que está havendo alguma obstrução à passagem do alimento, algum comprometimento no esôfago, eu acho que já é indicado, sim, mesmo que seja de uma forma precoce, fazer essa dilatação. Ao passo que, se você estivesse numa situação onde foi documentado talvez um estreitamento, uma estenose numa imagem, né, de alguma forma, mas que o paciente não tem absolutamente nenhum sintoma, esteja indo muito bem, nutrido, não tem anemia, não tem nenhum comprometimento, eu acho que sim, vai do conceito da questão de ser pouco invasivo, né? Se a gente está indo bem, não precisaria fazer. Mas o que a gente vê, pelo menos na prática, é que normalmente existem sintomas. Se você vai investigar, você detecta a estenose, então, nesse momento, acho que já estaria indicado, e aí sim fazer dessa forma que seja menos traumático possível. Roberto, só sobre a segurança da irradiação, que às vezes nós precisamos repetir serialmente, né, pela evolução do paciente. Às vezes os pais me perguntam se isso é seguro. Dependendo muito da frequência. Se a gente está falando aqui de exemplos de casos onde o paciente faz anualmente ou faz esporadicamente, isso não chega a ser um risco, assim como a gente faz um exame, às vezes, de tomografia, precisa fazer, a gente submete a algum grau de radiação, e a gente também procura fazer a aplicação da radiação menor possível, o suficiente para a gente conseguir visualizar o procedimento e encerrar. Então, acredito que não é uma preocupação, né? Claro que os profissionais que estão do outro lado, trabalhando e estão sempre expostos a isso, têm a proteção. A gente procura proteger o paciente, né, na região que não precise expor, mas se for um procedimento
Acredito que só se fosse muito, muito recorrente é que teria algum risco, né? Mas, em geral, é seguro. Muito obrigada. A minha pergunta é para a doutora Rosi. Eu gostaria de saber a opinião dela sobre o uso da eritropoetina para estímulo do organismo para a produção dos glóbulos vermelhos e em substituição ou em redução às transfusões de sangue. Deixa eu coletar a segunda pergunta. Hello. Com o doutor Roberto. Minha filha tem estenose esofágica e quando ela era tratada no ambulatório infantil, ela precisava fazer dilatação a cada 2 anos, esporadicamente. Quando ela passou para o ambulatório adulto, está sendo indicado para ela fazer essa dilatação a cada 15 dias, a cada 20 dias. E assim, eles tentaram fazer uma primeira vez, conseguiram passar o balão. Na segunda e na terceira vez, não, porque da primeira vez haveriam ainda lesões no esôfago dela, né? Então, eu queria saber se existe isso mesmo, de que a explicação que eles me deram é que, a partir dos 18 anos, o adulto, o adolescente, passa a ter a mucosa um pouco mais enrijecida. E, por isso, essa frequência com menor interrupção de tempo para fazer essa dilatação de esôfago, para não criar um problema maior mais tarde. Obrigada. Sobre a eritropoetina, há alguns estudos que eles aplicaram isso com pacientes com EB. Agora, quando nós vemos altos níveis, é difícil. Você precisa levar a pessoa para o laboratório rapidamente. E alguns tinham níveis altos, outros não. Então, não há evidência de que seja benéfico. Então, por isso que é difícil você monitorar qual é a linha base dos níveis e você fazer um monitoramento. Então, não é um tratamento recomendado atualmente. Bem, respondendo, então, em relação a essa situação de uma necessidade de dilatações repetidas, pelo que eu entendi, né? Primeiro que, assim, não existem um protocolo, eu tenho que fazer a cada tanto tempo, né? Até porque, quanto mais... nesses protocolos, normalmente a gente usa para estenose refratária do esôfago, não falando de somente epidermólise, mas tem pacientes realmente que vão precisar fazer dilatação sempre, né? Eu tenho um parente meu, coincidente, que é meu paciente também, e que eu acompanho ele há em torno de 15 anos, fazendo dilatação a cada 2 meses, ele precisa fazer. Mas ele tem uma sequela cáustica no esôfago. Então, nessa situação da estenose, da epidermólise, ter que se tornar mais frequente, possivelmente pode ser a situação que eu mostrei ali no trabalho falando de reestenose, onde você tem estenose mais alongadas e múltiplas, às vezes múltiplas estenoses, e isso predispõe a uma situação de você ter a recidiva dessa estenose muito frequente. Então, muitas vezes, essa estenose que foi tratada várias vezes com vários procedimentos, várias dilatações, podem gerar um tecido mais fibrótico, que a gente chama mais endurecido, uma estenose mais firme, mais rígida, realmente. E, de fato, essas são as estenoses mais difíceis de tratar. A gente tem algumas técnicas para tentar minimizar que essa estenose seja mais... que ela tenha um intervalo entre as sessões mais longo, por exemplo, com a injeção tópica de corticoides. Existe procedimento que chama estenotomia também, que é fazer um pequeno corte antes de dilatar. Mas são técnicas um pouco mais avançadas e tem que saber se, para o caso específico, é essa a situação para poder aplicar isso. E isso muitas vezes ajuda também a retardar e aumentar o espaço de tempo entre as dilatações. Mas eu acredito que seja essa situação, uma estenose já refratária e mais difícil. Então, são situações que acontecem mesmo. Então, vamos encerrar o nosso painel. Eu agradeço a todos os palestrantes pelas brilhantes exposições.